Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus e Yehoshua. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre o plasma. O plasma, segundo estudiosos da Terra plana como o Brian Austin Lambert, é num formato de espiral de fogo, curva plana que gira em torno de um ponto central. O plasma, na verdade, é o primeiro estado da matéria. Para o Brian, o plasma é também um fluido, fluidos em uma espiral. Por exemplo, irmãos, a água sendo despejada de uma jarra para um copo cai em forma de espiral. O plasma é uma luz, um fogo flamejante. E no livro de Enoque, nós lemos isso, a partir do versículo 11 de Enoque, capítulo 14. Seu chão era de fogo, suas partes superiores representavam raios e órbitas estelares, e sua cobertura era de fogo flamejante. Olhei e vi dentro dela um trono muito alto. Sua aparência era como que circular, e as rodas que possuía pareciam-se com um sol brilhante. Era a visão do querubim. Ou seja, irmãos, o que o querubim ali avistava. Continuando, por baixo do trono saíam jatos de fogo flamejante. Olha isso, irmãos, debaixo do trono do Eterno saem jatos de fogo flamejante, ou seja, o que nós conhecemos como sendo o plasma. Por baixo do trono saíam jatos de fogo flamejante. A grande majestade assentava-se sobre ele. Suas vestes eram mais brilhantes do que o sol e mais brancas do que a neve. Nenhum dos anjos podia aproximar-se, nem conseguiam encarar a sua face, por causa do seu esplendor e majestade. Nenhuma carne podia ousar olhá-lo. Irmãos, eu entendo que este fogo flamejante ao redor do Eterno, o Todo-Poderoso, que está por baixo do seu trono glorioso, esse fogo flamejante, seja o plasma, irmãos, que para mim e também outros estudiosos da Terra plana o consideram como o primeiro estado da matéria. O plasma gera cargas elétricas pesadas que geram fogo, parecidos com raios azuis e também na cor violeta, já vistos aqui na Terra. Por exemplo, os meteoros, para mim, irmãos, são na verdade descargas de plasma. E olha só essa reportagem que eu encontrei no site da UOL, que foi publicado no dia 2 de outubro de 2021, e diz assim: um fenômeno no céu raro e poderoso foi registrado em Cabo Roxo, no Porto Rico, no dia 20 de setembro. Os chamados jatos gigantes tiveram imagens capturadas pelas lentes do fotógrafo Frank Lucena, também na ilha caribenha, e publicados no Twitter. Mas afinal de contas, o que é esse evento? Jatos gigantes são um tipo de descarga elétrica, preste atenção, irmãos, descarga elétrica, e aqui eles chamam de especial, né? Porque de fato é um fogo do céu, um fogo que desce do céu, que ocorre entre algumas tempestades e que começou a ser documentada apenas neste século. Aqui eles mentem, né, irmãos, falando que começou a ser documentado, né, sobre esse fenômeno apenas neste século. Irmãos, quando aconteceu ali o dilúvio, no tempo de Noé, eu acredito que teve ali, né, o colapso do domo, do firmamento, e também eu acredito que o plasma ele deve ter tido, né, de alguma maneira uma participação nesse colapso, né, porque as águas primordiais, as águas de cima, desceram e se misturaram com as águas de baixo, que no livro de Enoque são chamadas de águas fêmeas, né? As águas que estão abaixo do firmamento, abaixo do domo, são chamadas no livro de Enoque de águas fêmeas, e as águas de cima, que são as águas primordiais, as águas acima do céu, acima do domo, do firmamento, como outros conhecem assim, são chamadas
de águas masculinas. E esses jatos gigantes, é claro que o sistema vai tentar explicar de uma maneira mentirosa e amenizar o quão grave é isso, pois esse fenômeno, podemos assim dizer, sabemos, irmãos, que são descargas de plasma descendo e entrando na Terra. Isso nos mostra que o campo magnético da Terra está se enfraquecendo cada vez mais. E para quem ainda não sabe o quão importante é o campo magnético da Terra plana, vá aqui no meu canal no YouTube e pesquise sobre o vídeo Tudo é Energia, campo magnético da Terra plana e campo magnético do corpo humano. Vocês vão descobrir o quão essencial para nossas vidas é renunciar toda energia do mal, o que gera energia maligna em nós. E quando geramos energia maligna que sai do nosso coração, isso atinge diretamente o campo magnético da Terra. E a CIA, irmãos, tem um estudo sobre isso. Eles fizeram um estudo sobre isso, sobre o campo magnético da Terra e sobre o campo magnético do nosso corpo, que é o nosso coração, né, que bombeia o nosso sangue e que gera energia para todo o nosso corpo e que influencia o campo magnético da Terra plana. Por isso, somos chamados, irmãos, para o arrependimento. Não deixe o mal vencer, mas vença o mal praticando o bem. Praticando o bem, obedecendo a palavra do Senhor, nosso Yehoshua, Mashiach, Jesus, o Messias. E o Senhor disse: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, versículo 24. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. E faremos nele nosso lar. João 14, versículo 23. Irmãos, as luzes brilhantes que estão sendo vistas por muitas pessoas ao redor da Terra são o plasma que está acima do firmamento ou domo terrestre. Está atravessando mesmo devido à redução do campo magnético da Terra. E esse fenômeno ficará cada vez mais comum. O plasma é atraído por itens elétricos, materiais condutores, fios elétricos, linhas de transmissão, transformadores e por aí vai, irmãos. Agora imagine, irmãos, o quão terrível será quando esse fogo flamejante descer, e está escrito, Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou de pé junto ao altar. Irmãos. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Irmãos, vocês perceberam no versículo 5? Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Este fogo que será lançado sobre a terra é o fogo consumidor do Eterno, um fogo purificador que purifica a terra. A descida do plasma que destruirá os ímpios, aqueles que não querem obedecer, mas rejeitam ao Criador e Salvador dos homens. E está escrito, irmãos,
e o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva. Isaías 30, versículo 30. O plasma também é observado, pela ciência enganosa, assim eu chamo, irmãos, grande parte dessa ciência atual de hoje. Eles chamam o plasma de sprites, jatos gigantes, tempestades solares ou geomagnética. Irmãos, o firmamento funciona como uma proteção para nós, Enfraquecendo o campo magnético, o plasma adentra dentro da Terra. E isso, irmãos, está ligado ao que conhecemos como juízo, a ira do Criador, o fogo que cairá do céu. É muito importante, irmãos, nos prepararmos espiritualmente, ter um bom psicológico nesses dias difíceis, pois de fato estamos no princípio das dores, nós somos a última geração. Irmãos, que venhamos nos fortalecer com a palavra do nosso Criador e Salvador, pois é Ele quem nos sustenta, Ele é a nossa rocha, o nosso lugar seguro. Irmãos, que jamais venhamos desistir da nossa fé em Yehoshua, Jesus, o Messias. O Eterno é a nossa salvação. Fiquem na paz, irmãos.